Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para bater papo. Chega deixando o seu like. É a mãozinha que está aqui embaixo, gente. É muito importante para o canal, para que o YouTube recomende a novos vascaínos que possam descobrir o fanático, que é a sua casa. E se você é novo, se inscreve. Bora te explicar agora sobre a nova confusão envolvendo Pedrinho, presidente do Vasco. Polícia do Rio de Janeiro investiga um plano para sequestrá-lo. A delegacia anti-sequestro recebeu denúncia anônima de um plano para sequestrar o presidente vascaíno. Pedrinho já havia revelado uma ameaça de morte contra ele em novembro do ano passado e em julho desse ano um influenciador vascaíno divulgou o endereço da casa do Pedrinho. A fase não anda boa. Pessoas próximas do Pedrinho me garantiram que o presidente Cruz Maltino chegou a cogitar a desistência da presidência do Vasco. Ele foi demovido dessa ideia por pessoas próximas, tanto a licença quanto a saída definitiva acabaram se tornando uma opção descartada depois de conversas com esses apoiadores. Clima no Vasco segue bastante pesado por conta da falta de dinheiro e da dificuldade na busca por um parceiro. Em meio a isso, uma boa notícia, o Cruz Maltino fechou a contratação de Andrés Gomes, atacante colombiano de 22 anos de idade, que pertence ao Rennes, empréstimo com obrigação de compra. Haviam outros interessados, a melhor proposta, como a gente já havia contado, era justamente a do Vasco, e ele é esperado nessa semana para realização de exames médicos e assinatura do contrato. A gente está observando aí uma série de absurdos. Fomos surpreendidos hoje pela manhã com a informação trazida pelo Bruno Murito, do GE, dando conta de que o presidente Pedrinho estaria sendo ameaçado, ou tem um plano para sequestrá-lo. Cara, isso aí é inadmissível. Isso é inaceitável. Como também é Páscoa semanal. Nem você tem o direito de dar um nome sem ter uma prova. E não conhece o Zé Colmeia. Nem pense isso. Do Zé Colmeia, nem pense isso. Vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto chato, realmente, absurdo. Mas o Pedrinho e os outros integrantes da diretoria do Vasco têm que se preocupar, porque, como diz aqui o Bruno Queiroz, passou dos limites. E é verdade, passou de todo e qualquer limite. Não se pode aceitar achando que isso é normal. Não é normal, não tem problema nenhum. Claro que tem problema, sim. Claro que tem problema. Um absurdo normalizar violência, como foi daquele idiota que sugeriu linchamento no aeroporto para receber jogadores, para divulgar o endereço do presidente Pedrinho. Esses absurdos que vão sendo cometidos e as pessoas vão normalizando, achando que tudo é muito tranquilo e tal, que nada vai acontecer. E aí vou passar para vocês o que eu acho do que vem acontecendo e passar, principalmente, como que isso aconteceu. O Disque Denúncia recebe milhões de denúncias, Milhões de denúncias. E aí eles fazem um filtro e, segundo eu soube, o que chegou a respeito do Pedrinho chegou com argumentos, com detalhes, embasando a denúncia. Então, ao invés de descartar, sequestrar o presidente do Vasco. Não, sequestrar com detalhe aqui, eles não passam quais são os detalhes, porém, acendeu o alerta na DAS, que é a divisão de anti-sequestro. E houve a procura por dirigentes do Vasco, e em especial o Pedrinho, para passar a situação. Isso foi feito no final do mês passado, Não podemos afirmar isso. Em nenhum momento podemos afirmar isso. O que a gente pode afirmar é que a denúncia é muito grave. O crime é muito grave. Então, assim, torcedor, o presidente Pedrinho e os seus pares já estão cientes do risco, porque a denúncia realmente ela tem o seu fundamento, apesar de a DAS não passar informações detalhadas, até para não atrapalhar o processo, enfim, ela procurou o Pedrinho e os pares para entender como é que funciona o dia a dia, no clube, enfim,
a mecânica de reuniões, ou a rotina, né? E fez uma solicitação. Ó, Pedrinho, enquanto nós estamos investigando, sugerimos a você ter aí um reforço na sua segurança, porque a gente ainda não conseguiu identificar quem é esse bandido. Isso é um bandido. O cara que fala em sequestro, em morte, em violência, é um bandido. Não tem outra classificação. Não pode nem dizer assim, não, torcedor do Vasco que tá puto, que ele acha que sequestrar o Pedrinho vai... Ah, você é um bandido, vagabundo, que tem que estar preso, tem que descobrir quem é. É o fulano, prende. Entendeu? Simples assim. Isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. Isso não tem resultado de campo, Leandro. Não tem reforço que chegou, não chegou. RJ que está sendo acordada. Nada disso, nada disso. Isso é um absurdo. É um absurdo tolerar isso, né? Claro que aí as piadas começam e tal, mas, cara, vamos tratar o assunto de forma séria, como ele merece, como você, torcedor, merece. Como fica a cabeça do Pedrinho? Como fica a família dele? Como é que fica isso tudo? Os pares do Pedrinho, os diretores do Vasco, como é que fica isso? E não dá nem para comparar aquilo, mas o Pedrinho não fez metade das cagadas que o Jorge Salgado, Alexandre Campelo, Eurico Miranda fizeram e não aconteceu nada com eles. Também não tinha que acontecer por mais cagadas que fizessem. Cabe ao associativo, ao conselho, cobrar, expulsar e um abraço. Simples assim. Olha, eles estão investigando os prints dos torcedores que foram ameaçados por uma organizada, Mr. Azevedo. Mulheres ameaçadas de ter a cabeça raspada por post de críticas. São duas investigações, para mim, paralelas, o JP. Nada justifica a violência, nada. Você foi agredido, você reagiu. Aí é a única justificativa que eu tenho. Simples. Agora, esse pensamento do Estúdio House é o pensamento que norteia a nossa sociedade, que acha que uma coisa está atrelada à outra. Não trouxe zagueiro. Porra, tá se fazendo de vítima. Não pagou o salário em dia. Porra, eu quero saber não sei o quê. Se endivida aí. Cara, numa boa. Samicão, e você conhece muito bem, que você é da área, vão ser identificados e presos. E tem que divulgar a cara do vagabundo, do bandido. E a nossa polícia civil, a militar, a federal, as nossas polícias são muito boas. Há quem ache isso, que é cortina de fumaça. Porra, mas que pensamento, cara, numa boa. Tá. O Pedrinho merece uma prensa. Porra, legal, Cortez, legal. Aí dá uma prensa no Pedrinho, porque o fato dele dar uma prensa, o Pedrinho vai contratar. Porra, fui ameaçado. Puta, agora, galera, contrata aí 3, 4 craques que, tô fudido, tô sendo ameaçado. É de ser idiota você que pensa nisso. A cobrança tem que existir, daqui eu levanto a voz, daqui eu falo que tá certo na minha visão, que tá errado. Agora, você partir pro linchamento das pessoas, que foi proposto isso, você divulgar o endereço. Vocês não sabem, eu vou revelar isso aqui para vocês. Há coisa de 3 meses, mais ou menos, 4 meses, o Pedrinho teve o seu número de WhatsApp, né, o seu número de telefone vazado em grupos. E aí começou a receber ameaça de morte. Vocês acham que isso é normal? Cara, sinceramente, vocês acham isso normal? Vamos normalizar isso? Porra, aí é brincadeira. Aí é brincadeira, irmão. Aí é brincadeira achar que isso é normal. Passou da crítica do torcedor, que vem à rede social e reclama, que vai ao estádio e reclama, ou não vai ao estádio como forma de protesto. Isso é legal. Agora, meu irmão, você achar que é normal você ameaçar, você agredir, você divulgar o endereço onde mora. Vai lá, vai atrás dele, dá uma prensa lá, cara, é isso aí. Isso é um absurdo. Eduardo Rebouças, eu tenho certeza que o trabalho é honesto, e faço as minhas ressalvas também ao futebol, mas a parte administrativa, a gente observa que há evolução, há mudanças realmente, há novos elementos aí que nos levam a indicar assim, cara, tem um cenário que pode ser positivo lá na frente. Tem que deixar o Pedrinho trabalhar em paz. José, isso é uma verdade, mas incomoda
quando você não faz o que a galera faz. Pô, o custo de cair é maior. Sensacional, João, essa tua frase. Sensacional. Lembra pra mim o ataque do PSG. Messi, Neymar e Mbappé. Ganhou o quê? Era certeza de ganhar tudo. O futebol não tem essa certeza. Óbvio que se a gente olhar o time do Vasco hoje e com o mínimo de racionalidade, você vai olhar assim e falar, cara, esse time não podia estar na 17ª posição. Claro que não. Claro que não. Não podia estar nessa posição, mas está. Tem que cobrar os jogadores. Uma melhor performance. É uma frase é uma expressão que eu não consigo usar, até porque é um início ainda de trabalho, a gente está com 1 ano e meio de gestão. Fracasso seria, olha, 3 anos se passaram, o Vasco não conseguiu pagar as suas dívidas, não conseguiu aprovar a RJ, afundou na Série B, salários atrasados, aí esquece. Aí você tem toda a razão. Ah, mas se você comparar alguns jogadores... E essa crítica já foi feita. João Pereira. Mas o que eu quero dizer para você é que não há certeza trazendo grandes nomes. E, principalmente, tem que se ter responsabilidade de pagar. O Flamengo, do Léo Octa, isso foi um fato. Sabe, Romário e Edmundo, e não ganharam nada. Então, assim, hoje, o time do Vasco da Gama, ele tem que entregar mais porque tem condições de entregar mais. Ponto. E aí os jogadores precisam ser cobrados para isso. Então, assim, por exemplo, o que fazer? Aí uma pergunta bacana, Celso, que hoje estava conversando com um dirigente do Vasco exatamente abordando esse tema também, porque ontem veio a notícia trazida pelo podcast Cruz Maltino, né? O Maca Vasco apurou que ontem o Vasco conseguiu, junto à Justiça, a liberação, né, da antecipação dos valores que tem a receber do Cleiton e também do Orediano. 2 milhões de euros, o que dá aproximadamente aí, um pouco mais de 12 milhões de reais, 1,5 milhão de dólares, então a gente está falando na casa de 8 para 9 milhões, vamos juntar 20 milhões de reais que o Vasco tem a receber, né? Então, assim, o que pode ser feito com esse recurso? E aí eu perguntei para essa pessoa, né, para esse dirigente do Vasco. Ele me disse, cara, o Vasco pode usar como ele bem entender, tá? Como ele bem entender. Não há nenhuma obrigatoriedade de utilizar para pagar dívida. Ele pode usar, mas ele tem que prestar contas. Ó, esse dinheiro que a gente pegou foi usado aqui, ali. E detalhe, o administrador judicial faz reuniões com o Vasco periodicamente. Mensalmente, tem encontros, tem relatórios, bimestralmente ou trimestralmente. Então, não é aquela coisa afastamento. O Vasco está fazendo o que ele quer e ninguém está supervisionando. Claro que não. A partir do momento em que você entrou com um pedido de RJ, ou seja, de recuperação judicial, quem fiscaliza você é exatamente a Justiça. E ela está fiscalizando o Vasco. Nesse momento hoje, dia 6 de agosto de 2025, do Vasco ter vendido ou pensado em vender o jogo Vasco e Bahia para Brasília, né? Eu estava conversando hoje com um dirigente do Vasco e ele me disse, cara, isso é mentira. Essas pessoas estão malucas, né? Começam a inventar um monte de coisa. E óbvio que você, torcedor, lendo, o que passa na sua cabeça? Falou, cara, que absurdo, mais um mando de campo sendo vendido. Cara, não pode. O torcedor do Vasco merece mais respeito e tal, mas numa boa, merece respeito ter pessoas com responsabilidade para divulgar. Olha, eu não sei não, hein? Olha, que isso aí pode... Porra! O importante, torcedor, é você filtrar de onde você está assistindo, né? Ou replicar também. Recebi algumas artes atribuindo frases a pessoas. Cara, assim, virou uma terra de ninguém. Eu publico qualquer coisa e oda-se. Não tem nenhuma venda de mando de campo para Vasco e Bahia que vai ser em São Januário.
Porque o torcedor fica pé da vida com o presidente. Por quê? Cara, mais um jogo sendo vendido, que absurdo e tal. Mas isso não existe, tá? Marcelo Fagundes. Inacreditável, inaceitável, perdão, um crime dos piores, absurdo, um presidente que está colocando em ordem as dívidas do Vasco, pagamentos em dia com jogadores e funcionários. Marcelo, ele podia estar devendo jogadores, não pagando os impostos, nada justificaria um ato como esse. E aí eu vou explicar o que está acontecendo. Peço a você o seu like, não esquece, deixa seu like, comenta, compartilha. E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.